Olá, pessoal. Boa noite. Começando aí mais uma live. Vamos esperar um pouquinho aqui. E o Eduardo deve estar entrando já. Opa. E aí, Fê, tudo bem? Boa noite, Du. Como é que você tá, cara? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Prazer imenso estar aqui falando contigo. O prazer é todo meu. Colocou o óculos, agora tá sério. Aos dois. É. E aí, Fê? Du, estamos lá, estamos começando um pouquinho. Tá no horário, exato, Tá no no horário. horário exato. E o pessoal está chegando aqui, já convido aí o pessoal para ir interagindo com a gente. Rafael, Maurício. Aí, Rafael, obrigado. Isso, Rafael, Zana, Edna, Alexandre. Show de... Muito bom. Vamos começar. Eu acho que seria legal a gente começar falando sobre essa coisa, como a gente se conheceu. O que você acha de falar brevemente como a gente se conheceu? Cara, eu acho legal. Vamos começar daí. A gente se conheceu na academia, né? Há muito tempo atrás, né? Quanto tempo faz aí, Fê? Uns 20 anos? Não, né? Um pouco menos, Faz uns 15, eu acho. Uns 15 anos atrás. E na época eu era fisiculturista, treinava muito, era um cara que focava muito para essa parte aí de performance, né? 15 anos atrás já era fisioterapeuta, já estava indo para a parte curativa também, além da parte de performance, né? Mas a gente sempre se deu muito bem, a gente sempre gostou muito de conversar. Eu sempre te achei um cara extremamente inteligente, um cara que um cara que sabe argumentar de uma maneira muito didática, muito legal. E a gente sempre falava muito de política. Eu lembro que a gente conversava muito sobre política. E você é responsável por muita coisa, assim, de me jogar para o outro lado, de me fazer enxergar de outra forma aí, né? Acho que é sempre interessante, né? Quando a gente tem pessoas que pensam de forma diferente e tal, e de forma desarmada, elas passam Puta, isso aí só agrega, né? E eu sempre gostei muito de você, cara, assim, putz, eu sempre te achei um cara leve, um cara bacana demais, cara, um profissional absurdamente competente. E hoje, daqui a pouco, né, daqui a alguns anos, seremos colegas de profissão também, né? Exato. Tô fazendo aí Estou fazendo também a psicologia, né? Porque eu não acredito, sinceramente, Felipe, eu não acredito em tratativa pontual, né? Seja ela de dor, o conceito de dor ele é muito amplo, né? Então, assim... Você é educador físico, fisioterapeuta, fazendo... Sou fisiologista, fiz algumas pós-graduações, aí fiz 3 pós-graduações e fiz um mestrado na medicina, né, na Escola Paulista de Medicina, em Fisiologia do Exercício. Isso tem alguns anos também. E depois, agora, estou fazendo psicologia. Estou cursando a faculdade de psicologia, minha terceira faculdade aí. Essa visão ampla, né? É que não adianta. A verdade é que assim, ó, com o tempo, né, e com a experiência de consultório, de clínica, né, você aprende na marra que não tem como você não fugir da psique. Essa é a mais pura verdade, né? Eu acho que tudo começa na alma, né, cara? A gente tem que... Eu sou suspeito para dizer, né? A gente se conheceu também, eu queria te dizer que também curtia muitas conversas com você. A gente tem diferenças, realmente, né?
do campo aí, do espectro teológico, mas uma coisa que a gente sempre teve que está faltando hoje em dia, que é essa possibilidade do diálogo. Então, e é de uma admiração recíproca, porque sempre teve um respeito muito grande. Sempre. E isso é muito legal, né? Uma admiração que eu tenho por você também. Poxa, Por isso que eu quis também, chamei você para lá, porque é um cara que você é um cara que eu admiro pra caramba, né? Eu queria falar um pouco, também, né, que eu sou psicólogo, eu tenho também mestrado na USP, fiz umas 4 especializações, legal. né? Me especializando, continua essa especialização, né? Não para, né? É uma... Não para, né? Então, e aí hoje a gente se propôs a falar um pouco sobre essa questão da masculinidade. Aliás, das masculinidades, se você me permitir, eu vou até estender e falar um pouquinho e já te passo a palavra. E tem a ver com essa coisa de entender que a masculinidade não é uma só. Um modelo que é mais hegemônico, mas tem várias formas de ser homem hoje em dia, né? Sim. E então, a ideia nossa é entender que existe uma pluralidade também na forma de ser homem e a gente pensar sobre esses cuidados para o homem de hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. O conceito de ser homem, ele é muito amplo, né? Ele é muito amplo, cara. Ele é muito abrangente e é um conceito que muitas vezes ele vem carreado aí de cobrança social, ele envolve a parte cultural, ele envolve a parte cultural, aí entende-se o costumes, religião e por aí vai, né? Mas a gente, né, sem querer fugir muito da pauta, mas tem muitas mulheres aí que têm posturas muito mais socialmente aceitas como posturas de homem do que propriamente homem, né? Às vezes a postura masculina, como ela é pregada, né? Como ela é prerrogada, e graças a Deus isso aí está sendo modificado, né, cara? Porque eu não acho que é benéfico de maneira nenhuma a gente seguir, né, determinadas regras que são impostas aí ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? Tem coisas aí que realmente precisam ser discutidas e precisam ser mudadas, né, cara? É óbvio que em termos fisiológicos, em termos anatômicos, a gente tem características que serão somente dos cromossomos X e Y. Ponto. Isso aí é inegável, né? Não tem como a gente, por exemplo, existem doenças, câncer de próstata, que é uma doença que é acometida somente por homens, obviamente, né? Assim como o câncer de mama somente por mulheres, né? Na sua grande maioria. Então, assim, cara, de resto, assim, fora isso, fora a parte fisiológica, a gente tem aí, sim, um amplo caminho aí ainda para ser debatido e para ser, na minha opinião, revisto, né? Eu acho que tem que mudar, sim. Muita coisa precisa ser mudada. Isso é muito legal, porque reflete no tema que a gente está conversando aqui, que é essa ideia de homem, nem a aqui colocou. O machismo já é instalado desde a infância, instalado desde de novo, e é verdade. Não pode chorar, né? Exato. Homem não chora. Homem não chora, você tem uma série de pressões sociais para você ser forte de uma forma que na verdade é muito vulnerável. Sim. Né? É aquela coisa que a gente fala que tem uma masculinidade frágil, né? Pois que não se sustenta. Né? Concordo. E no autocuidado vai refletir muito. Né? O homem é mais resistente ao autocuidado, né? Sim, eu acho. Desde pequeno, né, cara? Eu acho que a minha geração, ainda mais do que a sua, e as gerações anteriores à minha, mais ainda, né, cara? Cara, eu acho que assim, a gente vai ter que voltar aí para os primórdios mesmo, né, cara? Para as guerras e para o início de tudo, né, cara? Que
os homens, por questões fisiológicas, os homens eles são dotados aí da produção, de uma alta produção de testosterona. Isso faz com que eles sejam mais propensos aí a as discussões físicas e a massa muscular e a explosões cara, como tem na natureza, como tem o leão, como tem o macho alfa da matilha, como tem, né? Isso é uma coisa que é característica da testosterona, ponto, né? Essa agressividade, esse ímpeto de partir para cima, de resolver e tal. Isso é uma característica do homem mesmo, né? Essa demarcação, né? Assim, apesar da gente ser racional, né? A gente tem a nossa racionalidade como ser humano, a gente ainda carrega e vai carregar para sempre, né? Isso aí é uma característica que não vai ter como, na minha opinião, isso não vai mudar, né? A gente carrega aí a irracionalidade dos primórdios ainda, né? Das demarcações, os crimes passionais, né? Os crimes que os homens cometem, pô, são muitos, os feminicídios e, enfim, é muito, o espectro aí é muito grande aí pra gente discutir e falar sobre isso, né, cara? Eu fiquei pensando muito que, para além dessa questão da testosterona, que é um fator biológico, tem um fator psicológico, social, que é a inabilidade do homem lidar com as próprias emoções. Sem sombra de dúvida. Regulação, né? Se autoconhecer, conhecer as suas vulnerabilidades. E aí, o que acontece se você não fala sobre as suas emoções? Se você não sabe regular, não consegue reconhecer as suas emoções e não consegue entender onde estão os seus gatilhos, não desconhece os seus gatilhos. Qual é a tendência? Você reagir de uma forma muito mais irracional, de uma forma muito mais... Sim, muito mais animal, né? Muito mais animal. E aí a gente vê, né, alguns indicadores, né, que a gente até chegou a trocar, que vão mostrar que o homem não só ele lida mal com as emoções, então, como você falou, quando a gente olha para a criminalidade, né, então os homens são a maioria, quando a gente fala de uso abusivo de substâncias, né, álcool, droga. Né? Até o homem ele é largamente motivado a consumir, por exemplo, aquela festa de família tal, aí é sempre o garoto toma a espuminha da cerveja, bebe e tal. Então, assim, o homem ele precisa de certas imposições e de certas regras para o cara se sentir homem, né? Então, assim, parece que ele não é assim, o que, na minha opinião, o que ele deveria realmente nutrir e o que ele deveria realmente, por exemplo, você falou aí de que ele é contido emocionalmente e tal, né? Ele não é estimulado a botar para fora, ele não é estimulado a chorar, por exemplo, né? Eu sou de uma geração que se você chorasse, cara, você estava ferrado, né? Você tinha que sair de perto para chorar. Né? Às vezes e eu sou super chorão, né, cara? Imagina, eu sofri pra caramba, porque eu sou chorão até hoje. Eu sou um cara que sou muito emotivo. E era difícil, eu lembro disso claramente. A gente tinha que sair de perto para poder externar aí as emoções, né? Isso aí a gente nunca foi estimulado. A gente era visto como fraco, né? Ainda é, né, cara? Ainda é. Exato. É isso, né? E aí essa dificuldade também de falar sobre si, de se cuidar, vai impactando, né? O índice de suicídio entre os homens é muito mais alto. Né? Mas justamente por isso, né, Fê? Eu não sei se aí já é a sua área, aí já é a sua seara, né? Mas o cara que contém muito as emoções e tal, chega uma hora que o cara espana, né? Ele não aguenta, né? Somatiza, eventualmente aí desenvolve doenças crônicas, né? Depressão, ansiedade, né? Então, somatiza, assim, vai para o corpo, né? E doenças o homem cardiovasculares, né, cara? Homem Exato. morre muito mais de problema cardíaco do que a mulher, muito mais, né? Hipertensão,
Enfim, aí a gente tem as doenças que vêm carreadas, né? Colesterol, diabetes, obesidade, mas são as doenças psicossomáticas, né? Por Sim. isso que, por isso que eu te falo, não dá para fugir da parte da psique, não tem como, né? Eu acho que o profissional da área da saúde hoje, que não tem essa visão, cara, ele tá fadado a ter reincidiva na tratativa dele, porque você tem que pautar na psique sempre, cara. Você tem que ir na causa, né? Não adianta, né? Eu vejo aqui, cara, eu vejo pessoas aqui, a gente mexe muito com coluna, né? Uma das nossas especialidades aqui na clínica é coluna, né? Então, assim, a gente pega, assim, impressionante, conforme a gente vai conduzindo, né? A nossa primeira consulta, a gente faz uma anamnese, modéstia à parte, é bem bacana, a gente vai, procura conversar com o paciente, falar de pai, de mãe, de relacionamento e tal. E é engraçado que, dependendo da resposta dele, a gente começa a entender a postura, a maneira como ele se porta, se ele tem uma interiorização de ombro, se ele tem uma postura fetal, se ele tem uma respiração mais interna, se ele não externaliza o que ele sente. Ou às vezes também acontece do cara ser uma coisa que ele não quer ser, né? Justamente pela pressão social, justamente pela pressão dele querer ser o homem aí, como a galera quer que ele seja, né? Entende? Isso que você falou faz muito sentido. Tem dois aspectos que me chamaram muita atenção. O primeiro é como, de novo, essa questão da somatização, né? A mente e corpo, elas estão muito entrelaçados, né? Então, a postura que a pessoa tem a ver também com essa postura psicológica, né? Total, E você, muito legal que você tem esse olhar, né? total, Pô, total, isso é total. muito legal que você vai trabalhar isso também. Aqui do meu lado, também no meu consultório, a gente também faz isso. Também olha, né, para essa questão corporal. E o que é legal é isso, a gente juntos, né, também trabalhar, né, o que é bacana da gente ir trocando, né? Por isso a importância da interdisciplinaridade, né? Total. Não existe, né, Fê? Não dá para a gente pegar hoje. O paciente tem, por exemplo, pô, tem dor aí, tem uma lombociatalgia limitante pra caramba e tal. Cara, esse cara, se ele tem isso há um ano, mas é batata que esse cara já tem uma depressão, ele já tem. Pô, é um cara que tem limitação, né, cara? A dor limita muito, né? E, e por incrível que pareça, até coincidentemente falando, até a masculinidade dele acaba sendo afetada, porque o cara deixa de ser o provedor, ele deixa de ser, na visão dele, o homem ele linka demais. O homem ele linka muito, cara, o físico dele, a parte física, Exato. muscular, ao fato de ser homem, né? Aquilo para ele vem de uma imagem, né, cara? E eu posso te falar isso ah, com todo o know-how, né, cara? Porque eu fui um cara que sempre treinei, um cara que eu sempre vendi esse personagem, né? E foi muito difícil quando eu resolvi parar de treinar como eu treinava antigamente. Eu falei, pô, não dá, era uma coisa que me consumia muito. Pô, eu tinha 142 quilos, era uma coisa absurda, né? É uma coisa que você gasta muito dinheiro, não só com a parte de alimentação, mas com outros recursos que você acaba usando, né? E eu queria focar mais na clínica e tal, o negócio estava crescendo e tudo, então assim, foi muito difícil, cara, sair desse personagem, porque na minha visão, eu estava deixando de ser homem, saca? É bem difícil, cara. É muito difícil. Eu vou te falar que eu passei por um período muito sério, assim, inclusive com auxílio de fármaco, né, cara, na parte de antidepressivo, a parte terapeuta, psicólogo, tal. Eu fui buscar esse amparo e essa ajuda, né? E porque a gente acha que a gente só tem aquilo como na nossa cabeça a gente vende aquele produto, a gente acha que é só aquilo que as pessoas enxergam, né? E a gente é tão mais, né, cara? A gente é tão mais. Eu acho que é maravilhoso o que você coloca, porque é muito forte, assim, maravilhoso nesse sentido de uma experiência muito íntima Sim, até, né? Porque você trazendo um exemplo pessoal, mas que eu vejo isso também muito no meu consultório, muitas vezes problemas de pessoas
que tem uma questão de orientação sexual em conflito com a religião da família, né? Tem, tem pessoas que simplesmente, eu estou trazendo esse exemplo que é drástico, mas que, de alguma forma não se encaixam nesse ideal de masculinidade. E aí, como a gente se violenta para tentar chegar nesse ideal, né? Cara, Ideal é loucura, aquilo. né, cara? Ideal é de ideia, quer dizer, é uma coisa que só está no mundo das ideias, não existe na realidade. Como a gente pode, muitas vezes, se violentar em nome desse lugar que a gente quer chegar. Que loucura, né, cara? Cara, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque aí já é extremamente pessoal, mas eu tô passando um pouco isso na minha casa, entendeu? Com meu filho e tal, assim, é justamente isso, cara, porque obviamente, eu tô longe de ser perfeito, acho que ninguém é, mas assim, a gente tem que estar sempre em constante evolução, e até por isso que eu tô fazendo a psicologia também, para auxiliar aí, para me tornar um pai melhor. Mas eu percebo que, infelizmente, o tipo de cobrança que eu faço para ele, eu estou acabando. É óbvio que eu já estou percebendo, já estou trabalhando isso dentro de mim, estou trabalhando isso como pai também, né? Mas eu ainda tenho muito o lance do pai, do macho, sabe? Da masculinidade e tal. Às vezes a maneira que eu pontuo as coisas, ele até fala para mim, ele fala, pô, pai, você é muito heterotop. Ele fala isso pra mim, meu filho, né? E eu fui procurar saber o que era isso, né, cara? Porra, eu tenho 46 anos, né? Vou fazer 47. Então, assim, eu não tô... eu fui atrás, né? Fui procurar saber o que era. Eu treino ainda até hoje, tenho aí meus 120 e poucos quilos, sou um cara grande, né? Então, assim, eu cheio de tatuagem e tal. Então, realmente, careca, né, cara? Então, assim, as pessoas têm essa imagem, né, cara? E não tem nada a ver, né? Você me conhece. Você me conhece, Claro. você sabe que não é isso, né? Mas, tanto te conheço que, assim, realmente, para quem não te conhece, pô, o tamanho e tudo, né, é uma coisa que chama atenção, né, que pega nessa questão, assim, de, tipo, dá uma assustada até, às vezes, né, pode assustar, né? Mas putz, engraçado, né? Eu nunca treinei com esse viés, né, cara? Eu sempre fui um cara que buscou, na verdade, Fê, o esporte, ele sempre me resgatou, tá? Eu acho que se não tivesse sido o esporte, e esses ambientes de competitivos, né, cara? Porque eu era do tatame, aí eu fui pego no doping, aí eu fui pro fisiculturismo. Eu falei, bom, já que é para ter doping, vamos ter doping. Fui pro fisiculturismo, mas nunca deixei também de treinar, judô e tal, sempre gostei, né, cara? Então, assim, mas sempre ambiente, assim, muito testosterona over, sabe? Muito, era muito... eu não sei, cara, pra mim isso me ajudou, sabe? Eu fui um cara que sofreu muito bullying também. Então me ajudou pra caramba, cara. Acho que a gente vai buscando se fortalecer um pouco nesse lugar da masculinidade mais, né, da questão corporal, de se fortalecer, eu também busquei, né, várias artes Sim, eu marciais, sei. né, também Eu sei, eu sei. uma infância onde eu também sofri com bullying, com questão de escola. Então tem uma reação nesse sentido, de buscar, principalmente a questão física, o fortalecimento e tal. Mas aí, às vezes, a gente perde a mão, né? Às vezes a gente se violenta. E um outro ponto que eu também me percebi, olhando um pouco para trás, assim, né? É que em muitos momentos eu tentei ir além do meu limite. Eu ficava testando até onde o máximo que eu podia, na questão física, principalmente, né? E não queria parar e Não, tal. E me lesionei eu muito. lembro de você treinando. Você sempre foi um cara, como a gente fala aí, né? Faca no dente, assim. Você sempre gostou de fazer e você sempre teve um ímpeto mesmo. Eu lembro de você treinando, cara. Eu lembro. Não, e eu digo, né, que eu curtia fazer nem na arte marcial, mas também, sei lá, rapel, espeleologia, boia cross. E muitas vezes, cara, a escalada, eu fui muito além, corri riscos totalmente desnecessários
para tentar provar que eu era, sabe, Cara, assim, que eu era mas forte. isso aí, te falando até como fisiologista, isso é testosterona, cara. O homem, a testosterona faz com que a gente não mensure os riscos, ah, como de repente uma mulher mensura. Talvez porque a mulher é provedora, ela gera outra vida, né? Ela pode carregar dentro de si outro ser humano e tal. Ela tem isso aí, esse lance de se proteger e de proteger e tal. O homem, cara, ele se joga mesmo, entendeu? Assim, não vamos entrar na pauta e na discussão de masculino e feminino. Quero deixar bem claro para você que nós estamos falando aqui no conceito biológico, né? Que a gente tem que deixar isso muito claro hoje em dia, né? Porque essa discussão está muito em voga e é uma coisa assim porra, tem uma galera aí que já parte assim para um outro lado e não é isso que a gente quer debater aqui, né? Mas assim, se você pegar o mesmo esporte, o mesmo esporte, praticado pelo sexo masculino e pelo sexo feminino, no sexo masculino, o homem ele acaba se arriscando muito mais, né? Ele acaba se expondo muito mais ao risco do que a mulher. Mas isso é uma característica da testosterona mesmo. Não é que a mulher é pior ou melhor que o homem, ou o homem é melhor ou pior que a mulher, né? A gente sabe que o homem ele tem um senso espacial melhor do que a mulher. Agora, a mulher, ela tem muito mais facilidade em realizar multitarefas, várias tarefas ao mesmo tempo, o homem não consegue, né? Com a primorosidade que uma mulher consegue, né? Em compensação, o homem, ele tem um senso espacial melhor, muito melhor do que a mulher. São características, né? Que por isso que eu acho que não existe um melhor ou um pior, né? Não tem homem já eu te respondo aí, Simone, porque homem não tem celulite, eu já te respondo. Então, assim, não tem melhor ou pior. Eu acho que a gente se complementa. E eu não estou nem só falando de homem e mulher biológico, tá? Eu estou falando de seres humanos num conceito de sociedade, né? Que nem nós dois, a nossa amizade. É uma amizade maravilhosa. E você tem seu ponto de vista em determinados assuntos, eu tenho os meus, e a gente soma isso, né? E é uma delícia, cara, é gostoso. Isso que a gente está fazendo aqui é uma delícia. E muito legal. A gente ficou um tempo até sem se falar. A gente voltou a se falar, foi como se a gente tivesse visto ontem, né? Isso é muito legal, né? Muito, Isso é muito legal. muito. Eu queria puxar o assunto dessa questão do teste do limite, mas se você quiser responder antes a Simone, aí você me devolve a palavra porque eu queria falar um pouquinho sobre isso. Simone, basicamente, o homem não tem celulite, o homem ele tem gordura localizada. A celulite é uma inflamação subcutânea, que ela é uma característica da mulher, né? Da progesterona, do estrógeno e paraná, que é só a mulher que tem essa condição. É uma inflamação subcutânea. O homem ele tem gordura localizada. Legal? E quando a celulite ela é muito aguda, se trata inclusive com anti-inflamatório, tá? E ela causa dor, né? A mulher não consegue nem se mexer direito, até de deambular, de andar, ela já sente muita dor. Na palpação ela sente muita dor, mas é uma doença, né? Uma inflamação, né? It é inflamação e célula, né? Celulite é uma inflamação celular, subcutânea ali, e que é ocasionada nas mulheres. O homem é gordura localizada. É isso. Assim como tem coisas que só o homem tem, né? Não é uma coisa que denigre a imagem das mulheres. Por exemplo, o homem ele tem uma doença que chama hemofilia, que o meu filho tem essa doença, que é uma doença que o homem não coagula o sangue, né? Literalmente, se ele se cortar, a pessoa sangra até morrer. Né? Então, por que a mulher não tem essa doença? Porque senão a mulher ia falecer na primeira menstruação. Né? Então, geneticamente, existe a seleção genética. As mulheres que tinham esse gene, até existem algumas que têm, mas é muito baixo o nível, né? Mas é uma doença só dos homens. Legal? Bora, Fê. Muito legal essa explicação. Eu queria resgatar a questão
dessa coisa que a gente às vezes passa do limite, se violenta fisicamente. Você diz que tem esse traço da testosterona que eu acho interessante. E aí eu queria puxar também para esse lado social psíquico, né? Porque, veja, a gente se testa fisicamente, a gente se testa psiquicamente, a gente se testa no trabalho, a gente ultrapassa os nossos limites e eu percebo que, infelizmente, eu estou dizendo isso de uma forma geral, dentro desse arquétipo do masculino, que muitas vezes a gente vai sem pensar, sem refletir, só reproduzindo, né? E não se apropria da gente mesmo, não se respeita. E aí, muitas vezes, a pessoa deixa sempre o autocuidado para depois. É verdade. Ele trabalha até exaustão, porque ele se acha forte, ele se acha que ele tem que entrar nesse lugar, ele quer ser o professor, ele não assume que ele não olha para as questões que ele está deixando para, né, de escanteio, da ansiedade dele, ele desconta isso tudo, às vezes, na bebida, ou, sei lá, em algum outro artifício que ele tem problema. Ele vai ter problema, muitas vezes, no sono, né? Ele vai ficar mais estourado, ele vai ter, né? Então vai virando uma bola de neve, ele tem problemas na relação, né? Ele tem dificuldade de parar para falar sobre os seus sentimentos, mais dificuldade de buscar uma terapia, né? Então isso vai virando uma bola de neve. Eu vejo isso em vários pacientes, tá? Mas o cara, ele tem uma. Às vezes o cara até começa a fazer terapia, daqui a pouco ele quer, não, eu já não preciso, sabe assim, porque começa a pegar nos pontos que incomoda, né? incomoda. E aí ele quer racionalizar. Não, veja, tal, é o dinheiro, ou cada hora é uma coisa que ele tenta racionalizar para fingir que ele não precisa desse cuidado. Né? Eu acho que isso aí vem de trás, né, Fê? Eu acho que isso aí é uma... Putz, cara, isso aí é difícil Eu acho que isso aí vai ser a coisa mais difícil de ser mudada, assim, porque isso vem da criação, né, cara? O cara, primeiro que ele tem o exemplo do pai, ele já subconscientemente, ele já carrega isso aí, ele vê o pai dele fazendo e tal, né? Eu acho que a mulher, cara, ela tem uma facilidade, eu não sei assim, porque eu não sou mulher, mas eu acredito que a mulher tem uma... Aí você como psicólogo, né? Como grande profissional e psicólogo que você pode me responder até melhor. A mulher, eu acho que ela põe mais para fora, sabe? Porque o homem, cara, isso aí é fraqueza, é visto como fraqueza, né? Aí o cara ele vai partir para as fugas, né, cara? Ele vai partir para as fugas, né, cara? Ele vai partir para a bebida, ele vai partir para o tabagismo, ele vai partir para outras drogas até. Eu acho que você também não tocou num assunto que eu acho que também é muito importante tocar, que é a parte fálica mesmo, né, cara? A parte da libido, a parte que o cara ele tem que ser aquele cara que sabe assim, o cara tem que ser um showman assim na cama e o cara não pode broxar, o cara não pode de repente ter uma ereção ali mais ou menos e pô, o cara se sente mal pra cacete quando isso acontece, né? E a mulher não tem muito essa pressão, né, cara? Até por uma questão física, né? O homem, quando ele não consegue ter relação, fica ali, fica na cara, né? Simplesmente porque ele não tem, porque demonstra que ele não tem uma ereção, né? O membro dele não enche de sangue e tá na cara ali. Para a mulher, eu acho não, né? A mulher ela não tem isso tão na cara, não fica uma coisa nítida, né? E é até isso que a Simone está falando aqui, ó. É a autossabotagem do subconsciente para manter o machismo pré-instalado. É isso mesmo. É bem isso mesmo, né? Tem isso, né, cara? E tem o lance da tem esses fatores sociais, e para piorar os fatores sociais, existem os fatores fisiológicos da testosterona, né? E eu fui um cara que usou testosterona exógena, né? Eu fiz um uso alto de testosterona. Eu posso dizer que eu fui um cara que abusou até do uso de testosterona e de outras, né, a fim de ter uma performance física mais apurada, né? Eu vivia disso, né, cara? Então, eu sei bem o que acontece
quando eu tinha isso exacerbado, sabe? Eu tinha isso muito à flor da pele. Esse lance da testosterona mesmo, sabe? De você tomar uma fechada no trânsito e de repente você já sente que você fica com sudorese, você começa a tremer, a sua musculatura já fica enrijecida, você já está pronto ali para de repente para um ataque. É um negócio inexplicável, cara. É animalesco mesmo, é uma coisa totalmente irracional, né? Mas aí entra o racional, né? E aí você fala, bom, peraí, isso aqui não sou eu, né? Existem algumas coisas que estão correndo aqui dentro de mim que não é para, né, para estar acontecendo. Aí você consegue se controlar. E detalhe, essa molecada que está chegando, uma galera que vem aqui no consultório, muitos atletas vêm, né? Um pessoal que, cara, esses caras estão abusando absurdamente, assim. Mas assim, o abuso é tão grande que eu tenho um paciente aqui, cara, que faz uso 5, 6 vezes mais a dose semanal. O cara toma em uma semana o que era para ele produzir em 3, 4 meses, entendeu? O cara toma em uma semana, né? Então, por isso que a gente está vendo aí muito na mídia bastante caso, cara, de cara que treina, de cara que faz uso de esteroide anabolizante, de testosterona, e realmente, cara, quem falar que isso aí não mexe, tá mentindo. É mentira. Mexe e mexe muito, tá? Você fica depressivo, porque tudo que a testosterona faz de uma forma diminuta, de uma forma menor, num cara que não faz uso exógeno, quando o cara faz esse uso exógeno, isso aí quintuplica, né? Então a cobrança vem maior, a libido vem muito maior, tá? Vem muito maior. Então você vira um animal mesmo, cara. Você fica um lado seu fica bem difícil de controlar, né? Que era para ser uma coisa bem mais low profile, bem mais tranquila de se lidar. Acaba ficando E aí tem um risco também, né, total, desse uso. total. Doença cardiovascular, você altera sua triglicérides, seu LDL vai pro ralo. Cara, mas assim, basicamente, assim, eu não sei nem se eu deveria falar isso. Testosterona, cara, é muito, muito, muito difícil do cara morrer por causa de testosterona, tá? O que acontece são erros que são cometidos, tá? O cara, ele começa tomando tal e não sei o quê, mas, por exemplo, ele não faz normalmente, cara que puxa ferro não gosta de fazer exercício aeróbio, tá? E assim, é regra. Tomou esteroide, tem que fazer aeróbio todo dia. Acabou, não tem conversa, tá? Outra coisa que se faz muito, o cara coloca 100% da 100% da esperança dele, ele coloca no esteroide. E não é assim, cara. Você tem que primeiro ter uma dieta regrada, você tem que tomar... Tem cara que toma esteroide e não toma água, cara. Que é o básico do básico do básico. Entendeu? E o cara quer tomar esteroide, mas o cara não... Ele não sabe. Então, se você tomar os cuidados, se você fizer tudo certinho, e eu te garanto, cara, que se for para você fazer tudo certinho, você vai viver só para aquilo. De verdade. É uma coisa assim que te limita pra cacete. Você tem que fazer ingesta de X litros de água, você tem que fazer exame periódico, você tem que fazer trabalho cardiorrespiratório todo santo dia, você tem que fazer terapia, tá? Você tem que fazer terapia, você tem que cuidar de tudo, né, cara? É uma coisa que... E a galera não faz isso, né, cara? Não vou nem entrar na seara com você dos produtos que são vendidos por aí, cara. Porque 99% dos produtos que são vendidos são produtos que são completamente subdosados ou você está tomando algo que não tem o que está falando que tem ali, entendeu? Produtos de péssima procedência. Eu acho que você está falando, né, também de um imediatismo que a gente vê em vários outros quadros, né? Então, às vezes, o cara prefere tomar um remédio ou procurar uma terapia. E, por outro lado, também percebo no que você está dizendo que, assim, não é só para você fazer esse plano de né, construir um corpo e tal, né? E tem todo um cuidado, toda uma disciplina que precisa ser feita, né? E aí o cara precisa entender que é justamente esse autocuidado que precisa acontecer, né? Pois é. Eu sempre digo aqui na clínica, aqui no consultório, que é assim, cara. Você tem um carro.
Você tem vamos supor que você seja sei lá, um carro, um Gol. Aí você vai e coloca uma turbina no Gol. Legal, cara. Seu carro vai andar mais. Ele vai aumentar aí 20, 30 cavalos. Só que o seu freio, a sua suspensão, o seu chassi, e você mesmo que está pilotando esse carro, vocês não estão aptos para esses 30 cavalos a mais que você ganhou, né? Então, antes de você turbinar o carro, faça o freio, faça o chassi, cuide de outras coisas que são importantes, no sentido de que se de repente você acelerar muito forte, você vai ter como conter isso aí, né? Cuida da contenção primeiro. A galera não está se preocupando muito com isso, né? E também existe toda uma cobrança, né, Fê? Se você pegar qualquer filme hoje, cara, se você pegar qualquer boneco, cara, boneco, tá? Eu lembro dos meus bonecos de infância, o Falcon, não sei se você lembra. Cara, era um cara normal, né? Aí você pega dos anos 90 para frente, que foi quando realmente o fisiculturismo foi difundido e os esteroides também foram difundidos muito mais, né? Os esteroides existem desde 1930, né? O Dr. Ziegler isolou isso em 1930. Já na Segunda Guerra Mundial, muitos soldados tomavam sem saber. Por isso que eles não comiam tanto, tinham uma agressividade absurda, os alemães, né, cara? E essa vontade de ir para cima e não pensava muito no que fazia, além dos estimulantes, né? Exato. Então, então, cara, os bonequinhos que são vendidos hoje, pelo amor de Deus, cara. Exatamente. A gente projeta essa coisa do corpo, cara, que é tóxico, cara. A gente precisa tomar cuidado mesmo com isso, porque cai nessa ideia, de novo, de uma idealização, e aí, às vezes, a gente se violenta, não se respeita, Total. né? Eu queria puxar a ideia da questão do sexo, que eu achei que você trouxe de uma forma brilhante, né? Como também a gente é cobrado, não pode... A gente se cobra muito, né? Muito. A gente não pode broxar, não pode não sei o quê, né? O seu tamanho de... Cara, você precisa... Assim, eu faço aí... Uma minhoca na cabeça do homem. Eu vou te dizer, às vezes o cara começa a parar de gostar, porque é tanta pressão, ele já... ele fica, putz, sabe? Ele pensa... o cara começa a broxar. O cara começa a broxar aí. Exato. Entendeu? Quando o sexo vira uma coisa mecanizada, vira uma coisa... vira uma fábrica. Quando vira uma coisa assim, de uma produção... Pela performance, né? A pressão pela performance, essa coisa, tipo, preciso performar, entendeu? Pornografia, cara. O acesso à pornografia. E assim, você liga... Você vê lá o moleque, ele cresce naquilo ali, vendo aquelas imagens, né? Aqueles caras, porra, que o cara precisa ter 3 corações, porque o cara tem um órgão absurdamente gigantesco, e aí o moleque já vê, a régua já não é aquela, né, cara? Então, assim, aí trata a mulher na relação sexual também que nem sabe assim, um objeto, e o cara fica ali, cara, 39 minutos e 47 segundos performando, sem ejacular, né? Que, tipo assim, ninguém sabe que o cara já ejaculou e ele tá continuando a cena na base de remédios e injeções ali no pênis e tal, e não sei o quê. Só que a molecada vê isso, e não vou nem falar pra você que é molecada, viu, cara? Não é molecada, não. A minha geração foi uma geração que cresceu, tipo, ainda a pornografia era uma coisa mais velada. Mas hoje, cara, claramente, eu tenho muitos amigos que são viciados, assim, e falam abertamente, cara. O cara não consegue mais ter relação com a mulher dele, cara. Exato. Saca? É complicado isso, cara. E aí o cara acha que ele tem que performar daquele jeito que ele tá habituado a ver no filme, né? É complicado. Você vê como em todos os aspectos da vida, o homem, ele se cobra pra caramba, ele deixa o autocuidado pra depois, e aí vai virando uma bola de neve e corre o risco do cara adoecer. Então, eu acho que o homem e a mulher também, né, cara? A mulher também se cobra muito, né? Se cobra, mas eu acho que, como a gente tá falando também dessas peculiaridades, né? Então, o cara que se cobra... por exemplo, a mulher que é mãe, o quanto que ela se cobra, né? Absurdo. Quanto de... Né? Claro. E também a gente não tocou, mas é uma grande verdade, tem muitos privilégios do homem.
no sentido das tarefas do mês. Total. Que muita coisa a gente... Total, tá que a mudando, gente, né? Aos tá poucos a mudando. gente... Graças a Deus, né, cara? Graças Sim. a Deus, né? Tá mudando. Tá mudando. Ainda bem, né? Precisa Eu mudar. acho que é isso. Tem que trabalhar para ir deixando a masculinidade ser uma masculinidade mais saudável, né? A gente se sentir mais à vontade com a nossa singularidade e buscar menos um ideal um ideal hegemônico que, na verdade, ninguém alcança. Na verdade, Eu acho que, cara, depois que a gente fica velho e passa por várias coisas, né, cara? Tipo, sabe quando que eu mudei, cara? Eu mudei quando eu tive um problema de saúde muito sério, ocasionado por esse lifestyle todo, né? Treino, uso abusivo de esteroide, algumas desregrado no sentido de noitada e tal. Eu tive um problema no pulmão, tá? Eu fiquei entubado, fiquei na UTI um bom tempo. E, cara, o quanto foi difícil para mim para fazer xixi e cocô, o básico. Porque era uma enfermeira que ia lá, né, cara? Eu tinha que fazer ducha, saca? Falei, cara, e aí? Meu irmão, você vira... você fica humilde na marra, velho. Você tem que ficar humilde. Entendeu? Você não tem escolha. E aí você começa... Aí, depois disso, cara, eu falei, putz... assim, você começa a se despedir de alguns conceitos, cara. E assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi isso, cara. Foi isso... primeiro foi meu filho ter aparecido e depois disso, sabe? Cara, a gente muda demais, assim. A gente fica mais humano, a gente acha que a gente é indestrutível e não é, porque também a sociedade te vê dessa forma e te cobra dessa forma, né? Você tem as suas fraquezas, cara, como qualquer ser humano tem, né? Hoje, cara, eu sou completamente diferente. Hoje, se tiver que chorar, eu choro. Eu não tenho problema nenhum e, de repente, não tá afim de ter relação. Hoje eu não quero, cara. Eu quero ficar na minha, entendeu? Eu não sou... É normal. Isso é ótimo, cara. E não é bom, cara. Quando isso acontece, não fica bom, cara. Você fala, puta, quanto tempo que eu perdi, né, meu? Sabe? Exato. Sabe aquela história de não negar fogo? Tipo assim, porque pra mulher, cara, é um pouco mais fácil. Eu não sei, cara, mas pra mulher isso aí é um pouco diferente. Mas fala, não, hoje eu não tô afim. E beleza. Agora, quando a mulher chega no homem e o cara não tá afim, cara, se esse cara falar assim, eu não tô afim, cara, esse cara tá ferrado, velho. Eu acho que numa relação saudável, isso precisa ser discutido, porque às vezes a mulher mesmo tem esse resquício do machismo e cobra o homem. É verdade. É verdade. Você tem toda a razão. É isso mesmo, cara. É bem por aí mesmo. Mas é complicado, né? E o medo? E quando você é adolescente, Fê? E o medo de você dar uma falha com alguma amiga que conhece a amiga da amiga? Você tá ferrado, acabou sua vida, velho. Não é verdade? Isso acontece. É muito perverso, né, cara? É muito. Porra, velho. Porra! É cruel. E essa coisa do o cara que tem o pinto menor, o outro tem o maior. Isso também é muito cruel, cara, porque você não tem nem gestão, você não tem governabilidade nenhuma sobre puta, cara, isso aí é tão imbecil, cara. É tão. Putz. É imbecil. Um negócio que, de novo, tem a ver com essa masculinidade tóxica de um ideal que não existe, né? Um ideal que a gente precisa desconstruir. A gente tem ali, né, cara? A gente tem ali uma média que 99,99% dos homens preenche e pronto, cara. Sabe? Uhum. O resto, cara... Até porque, cara, depois de um tempo, né, a gente aprende que o sexo, né, cara, ele começa muito antes da penetração e termina muito depois. Esse é o ponto, é exatamente isso. Que formas que, por exemplo, aqui tenho homens no meu consultório que tomam antidepressivo e a libido fica afetada. Então, e como também eu passei a gente por pensa isso, cara. Eu passei por isso. Cara, eu passei por isso com o estalato de estalopram. Rapaz, realmente a sua libido vai pro ralo. Mas tudo bem. E aí a gente tem que aprender a lidar com isso e exercer a nossa sexualidade de formas diversas que não seja só
a coisa da penetração ali e outras formas, né? Então, tua parceiro, você tem que ter uma baita de uma comunicação, né? Você se entender o momento que você está passando, que é, na verdade, de autocuidado. Nesse momento, né, cara, naquele período, você tá precisando cuidar um pouco mais de outras coisas, né, cara? Que não, de repente, né, porra, qual o problema disso? Né? Exato. Que foi o que eu fiz, cara. Né? Pô, conversei, ó, não tô legal, tá, pô. Só que aí chegou um momento que, pô, eu falei, não, agora eu tô bem, pelo menos eu achava que eu acho que eu estou bem e tal. Foi tudo conversado, né? E, cara, parei, tá tudo certo, fiz o desmame e voltou tranquilaço. É uma fase, né, cara? Só que, cara, pro homem isso é muito difícil, né? E deu uma melhorada, né, cara? Depois do advento aí do Viagra, do advento aí dos fármacos, né, para ereção e tal. Cara, isso foi muito libertador, assim, para esse conceito, assim. Mesmo que mecanizado, sabe? Mesmo que de repente o cara faça uso desse fármaco só para de repente preencher ali uma lacuna e tal, né? Você não pode se apoiar nisso, né? Na minha opinião, né? Eu acho que cada um sabe onde o calo aperta, né? Cada um sabe o que te faz feliz. No fundo, cara, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Exato. Só que a gente se boicota. Exatamente, poder se conhecer, poder entender, se compreender, se acolher. Du, a gente já está no nosso limite aí de horário. Queria brevemente aí trazer um comentário da Papa Nogueira, Paula, dizendo que essa questão justamente também quando os pacientes acamados, né, que ela atende, quando o cara é um homem e o paciente é acamado, o cara fica depressivo ou agressivo quando é cuidado por uma mulher, né? Uma pessoa que falando também sobre a questão das lives, enfim. Então, achei bacana, não sei se alguém quiser aproveitar esses últimos momentos para compartilhar, falar alguma coisa. A Simone também fala que a ansiedade pode atrapalhar a ereção do homem. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. A ansiedade vem muitas vezes dessa pressão, dessa autocobrança. Sim. Né? Muitas vezes o cara acha que ele tem aquela ideia, né? Ou vinda de uma coisa, de um arquétipo, o cara tem que ir, dar conta, comer, tá? Performar, de algum jeito ele está se pressionando por aquilo e não deixa rolar. Né? Tem alguma insegurança, né? Com o próprio corpo, não aceitou o próprio corpo. Né? Então tem vários aspectos aí que podem estar rolando, mas todos de alguma forma a ver com esse modelo de masculinidade que muitas vezes prejudica o próprio. É isso. Né? É isso. E ter uma parceira, né, cara? É claro que se tanto eu como você a gente falar que nunca fez isso, a gente vai estar mentindo aqui, mas ao longo da evolução, né, vivendo aí e tal, e amadurecendo, né, cara, procurar ter parceiras que sejam coniventes aí com a sua verdade, né, cara? Procurar parceiras que realmente sejam parceiras. Basicamente é isso. Exato. Porque a hora que você... Parceiras ou parceiros. Parceiras né? ou parceiros, exatamente. Isso. Parceiros, exato. Parceiros que sejam... que estejam alinhados com o que você acredita. Putz, depois que você encontra isso, cara, dificilmente você vai broxar. Claro, deixar rolar essa naturalidade, essa intimidade, essa cumplicidade, porque é muito interessante também, né, coisa às vezes, por exemplo, da questão do homem gay, também tem essa cobrança, cara, essa coisa claro que super tem. Eu acho que até mais, viu, cara? Eu acho que até mais, assim, tem muito sim, com certeza. Dudu, vamos fazer o seguinte, a gente fala aí mais só um fechamentozinho para a gente encerrar. O que você acha? Claro. Pode ser? Claro que pode, vamos. Eu vou primeiro. Posso falar primeiro? Por favor. Então, eu queria agradecer demais a nossa conversa. Queria já fazer um convite para a gente fazer mais projetos, mais lives, mais ideias, né? Temos bolar mais coisas, né? Queria convidar aqui, vou até mostrar aqui.
convidar aqui também. Estou aqui no meu consultório agora. Lindo, lindo, lindo. Ó, que lindo. Muito legal. Que legal. 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 E aí, o pessoal que está assistindo também, me seguir, né? Quem aí não me segue ainda já, dá um follow lá no perfil. E estou aberto aqui, precisando, querendo fazer terapia, né? Sou um profissional aí de muita experiência, bastante qualificação. Mandar uma mensagem. É isso. Obrigado, Du. Imagina. Pô, cara, uma delícia conversar com você. Eu já esperava isso, porque sempre foi muito gostoso. Um cara de uma inteligência singular, um tremendo profissional que eu admiro muito, né? Cara, uma delícia mesmo. E passou rápido, né? Quando é gostoso, a gente nem percebe, assim, passa muito rápido. E realmente, hein, cara, eu acho que isso aqui deu uma coçada aí pra gente, quem sabe, um podcast, um negocinho, porque esse assunto é legal, hein? Esse assunto é bem legal, né? De repente, fazer aquilo ali que a gente estava falando. Eu vou falar aqui para a galera ouvir, mas de repente colocar aí um representante aí de cada e a gente, puta, ia ficar incrível, ia ficar bem legal, ia ser um assunto interminável aí. E a galera gosta, né? Mas é isso, cara. Eu só tenho a agradecer, primeiro, a sua amizade, primeiro, o convite que você fez. Eu fiquei muito lisonjeado, muito feliz aí de estar participando, de estar conversando contigo. E vamos fazer mais vezes, cara. Eu também estou aqui, tenho uma clínica, sou proprietário da Corpus Terra. A gente trabalha com performance, trabalha com a parte de hormonização, trabalha com fisioterapia, coluna, tudo aqui, quiropraxia, certo? Muito bom. Tá bom? Um beijo. Me segue aí, ó. Quem não me segue aí. Segue lá o Edu, me segue aqui. Beijo, Fê, te amo. Boa noite a todos. Tchau. Valeu, beijo. Edu. Tchau, tchau. Valeu, cara.